em tuas mãos a nossa história. Tu és rei, o amor é tua lei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos dignos de nos aproximar da mesa do Senhor. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amado.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que quisestes restaurar todas as coisas em vosso amado Filho, Rei do Universo, concedei benigno que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam à vossa majestade e vos glorifiquem sem cessar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram-lhe: Aqui estamos, somos teus ossos e tua carne. Tempo atrás, quando Saul era rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel. E o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo, Israel, e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte em que tudo nele tem a primazia. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito ao que vem a seu reino louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos.
mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos fiéis, celebramos neste domingo a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Com essa solenidade, concluímos os domingos do tempo comum. No próximo domingo, celebrando o primeiro domingo do Advento, iniciaremos um novo ano litúrgico. Como indiquei na última homilia, nos últimos dias do ano litúrgico, os textos bíblicos selecionados pela Igreja para a liturgia da palavra indicam as realidades últimas. Entre elas está a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, com a qual coincidirá o fim do mundo. Nós meditamos no domingo passado, à luz do Evangelho, acerca do juízo final. Jesus no Evangelho anunciou alguns sinais que iam indicar a chegada dos fins dos tempos. Jesus elencou no Evangelho a destruição do templo de Jerusalém, as pestes, as guerras, são sinais que indicam que nós estamos no fim dos tempos. Tudo isso nós contemplamos. O templo de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, foi destruído. Nós estamos vivendo e acompanhando as guerras que estão em curso. Também passamos por uma peste, a Covid-19. São sinais que revelam que nós estamos no fim dos tempos. A pregação da Igreja sobre o fim dos tempos não quer causar terror, pânico e medo nos fiéis. A Igreja prega sobre o fim dos tempos, sobre o juízo universal, e nós meditamos a respeito disso, para que os fiéis busquem a conversão. É necessário que nós tomemos consciência que estamos no fim dos tempos. Desconhecemos o dia e a hora que Cristo voltará. Vamos meditar sobre a vinda gloriosa de Cristo, sobretudo nos primeiros dias do Advento. Nós desconhecemos o dia e a hora. Estamos no fim dos tempos, por isso precisamos buscar imediatamente a conversão. A pregação da Igreja sobre o juízo final visa chamar a conversão os cristãos. Segundo, diz o Catecismo, a pregação sobre o juízo final deve inspirar o santo temor de Deus. Precisamos viver como homens e mulheres que temem a Deus. Temer a Deus. Viver como homens e mulheres que temem o Senhor, porque estão conscientes que passarão pelo juízo de Deus. Deus não quer a nossa condenação, como nós aprendemos ouvindo a parábola dos talentos. Aquele servo preguiçoso que recebeu, ele mesmo proclamou a sua condenação. Não é Deus quem condena, é o homem que promove a própria condenação. Quando vivemos como homens e mulheres tementes a Deus, nós temos consciência que vamos passar pelo juízo de Deus, e temendo a nossa condenação, nós buscamos viver retamente a nossa vida. E mais, alimentando no coração o santo temor de Deus, procuramos em tudo amar a Deus, manifestar o nosso respeito, o nosso amor a Deus. O Catecismo ainda nos ensina que a pregação sobre o juízo final visa comprometer os cristãos com a justiça do reino de Deus. O cristão é alguém que se compromete com a justiça.
O cristão não é alguém que fica indiferente às injustiças. O cristão, consciente que irá passar pelo juízo de Deus, ele luta para que a justiça de Deus aconteça, para que a vida seja defendida, para que todos tenham vida, para que todos tenham uma vida digna. O cristão é alguém que se compromete com a justiça. E o catecismo conclui dizendo que a pregação sobre o juízo final quer fomentar no coração a virtude da esperança, porque para nós a vida gloriosa de Cristo não é sinônimo de tragédia. O juízo final não é sinônimo de desgraça. Para os homens e mulheres que temem a Deus, o juízo final, a vinda gloriosa de Cristo é motivo de alegria, porque todo o mal que hoje aflige a vida, o mal que está presente no mundo, será definitivamente vencido, porque o reino de Deus vai atingir a sua plenitude. Por isso, a pregação sobre o juízo final é motivo de esperança. Nós esperamos que o Senhor, o nosso Redentor e Salvador Jesus Cristo, venha para que o seu reino possa chegar à plenitude. Nós fizemos esta meditação no domingo passado, e essa retrospectiva é a introdução para a meditação deste domingo. Eu terminei falando sobre a esperança da plenitude do reino de Deus. Hoje nós celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Eu chamo em primeiro lugar a atenção para uma observação que pode passar despercebida. O Evangelho de São Lucas diz que havia acima dele um letreiro, acima do Cristo crucificado há um letreiro. E na versão de São João diz que aquilo que está escrito, São Lucas diz, esse é o Rei dos Judeus, foi escrito em 3 línguas. Foi escrito em hebraico, latim e grego. São as línguas populares à época de Jesus. Portanto, no letreiro que está acima de Jesus, nós contemplamos uma revelação divina. Deus está revelando, a partir daquilo que foi escrito, e escrito em 3 línguas, que Jesus é o Rei de todos os povos, porque são as línguas populares. Nós poderíamos trazer para os dias de hoje, se nosso Senhor fosse crucificado, certamente estaria em inglês, espanhol, francês, talvez as línguas mais conhecidas e faladas. O letreiro indica que Jesus é o Rei de todos os povos. E o Evangelho proclamado pela Igreja nesta liturgia indica que Jesus não é um rei como os reis deste mundo. O reinado de Cristo não vai acontecer como acontece o reinado dos reis deste mundo. Jesus é um rei, mas um rei diferente dos reis deste mundo. E olhando a história, é fato que nós encontramos reis, inclusive reis que foram santos, homens bons, mas também é verdade que nós encontramos reis que não foram bons, reis que foram verdadeiros carrascos. E mesmo que na história encontremos reis que foram comprometidos com o bem do seu povo, são homens limitados, homens que não conseguiram atender toda a demanda, tinham os seus limites. Jesus é o Rei dos reis, que não tem limites, porque Ele é Deus. Ele consegue corresponder às necessidades do seu povo, às necessidades mais profundas da existência humana. Mas eu gostaria de fazer hoje a meditação, tendo presente, sobretudo, a encíclica do Papa Pio XI, porque foi nessa encíclica que o Papa instituiu esta solenidade de Cristo Rei. E é importante para a nossa meditação considerar o contexto histórico, o contexto geopolítico da encíclica do Papa Pio XI, com a qual ele instituiu a solenidade de Cristo Rei do Universo. Guardem a data. A encíclica foi escrita em 1925.
com 1925. É necessário que nós situemos a encíclica considerando os fatos históricos. E há dois grandes fatos históricos que formam como que a moldura da encíclica para a nossa interpretação. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra aconteceu de 1914 ao 1918. E depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. A encíclica está entre as duas guerras mundiais. Nós sabemos que a Primeira Guerra e qualquer outra guerra, ela tem as suas consequências. O povo estava vivendo, no contexto da encíclica, as consequências da guerra. Os sofrimentos se prolongam. O povo vivia a insegurança, o medo. Também acontecia no período a ascensão de regimes totalitários. Aconteciam a ascensão de regimes comunistas, socialistas, ateus. O povo vivia essa apreensão, esse medo, essa insegurança, essa instabilidade. Fruto ruim, as consequências ruins das guerras, dos conflitos que naquele momento estavam acontecendo. O Papa escreve a encíclica como uma resposta para o homem, para que o homem compreenda que a consequência mais profunda de tudo aquilo que eles estão vivendo, ou melhor, a razão pela qual eles estão vivendo tudo aquilo, é porque o homem decidiu tirar Deus do centro. O homem decidiu colocar ele mesmo no centro. A sociedade está esquecendo de Deus. O homem está esquecendo de Deus. E quando o homem se afasta, se esquece de Deus, ele coloca a si mesmo no centro e nós temos as consequências ruins de tudo isso. Portanto, o Papa está lembrando com a encíclica que Cristo precisa estar no centro. Nós precisamos reconhecer que Cristo é o Rei. Isso significa que nós devemos viver sob o reinado de Cristo, carregando conosco os ensinamentos de Cristo. O mundo poderá ser um mundo melhor quando Deus estiver no centro. As guerras deixarão de existir se nós colocarmos em prática os ensinamentos de Cristo, as orientações de Cristo. Esse é o contexto da encíclica. Agora eu gostaria de chamar a atenção, porque também nesse período o Papa escreve a encíclica como uma resposta ao laicismo. O que é o laicismo? É um movimento que visa tirar Deus do centro. Na história recente do nosso país, nós acompanhamos. Existia um movimento que pretendia tirar os sinais religiosos das repartições públicas. Isso é fruto do laicismo. É um movimento laicista que visa tirar. A questão não é o símbolo religioso. Tirar o símbolo religioso é um movimento para tirar Deus do centro. É um movimento que visa ignorar os valores cristãos. Nós acompanhamos isso na história recente do nosso país. E o Papa está lembrando, nós precisamos colocar Deus no centro, viver sob o reinado de Cristo. Não há movimento político, filosofia política capaz de resolver os problemas da humanidade. Mas se o homem abraça, acolhe verdadeiramente os valores de Cristo, o mundo é transformado. Quando o homem se compromete verdadeiramente a viver a sua vida segundo o reinado de Cristo. Para que essa transformação do mundo aconteça, o reinado de Cristo precisa acontecer primeiro em nós. Em nós. Porque nós somos parte da sociedade. É importante frisar que nós, como cristãos, não somos contra o Estado laico. Nós somos favoráveis ao Estado laico. Mas defender o Estado laico significa defender a liberdade religiosa. Estado laico não significa Estado contra a religião. Estado laico é o Estado que assegura o direito de cada um e de todos de professar publicamente a sua fé. Isso nós defendemos. O Estado laico nós defendemos como um Estado forte que defende o direito de cada um e de todos de professar publicamente a sua fé, de viver a sua religião. Nós somos contra o laicismo, que é esse movimento que visa tirar a fé.
é um movimento contra a religião. Isso nós não acolhemos. Para que o reinado de Cristo aconteça no mundo, é preciso que o reinado de Cristo aconteça primeiro em nós. E nós aprendemos com a encíclica, primeiro, que o reinado de Cristo precisa acontecer na nossa mente. O reinado de Cristo precisa acontecer nas mentes. O que isso significa? Que nós precisamos pensar como Cristo pensou. E a pergunta que precisamos colocar é: quais são os nossos pensamentos? Porque para que Cristo reine na nossa mente, os nossos pensamentos precisam ser pensamentos como os pensamentos de Cristo, ou pensamentos que estejam de acordo com os ensinamentos de Cristo. O que nós estamos pensando? Pode ser que os nossos pensamentos estejam muito distantes daquilo que Jesus ensina. É fato que nós não temos o controle sobre os nossos pensamentos. Alguém aqui consegue programar o que vai pensar às 10h15? Não é possível. Nós não conseguimos programar os nossos pensamentos. Mas é verdade que os nossos pensamentos também estão associados a tudo aquilo que nós assistimos, as coisas que nós lemos, os sites que nós acessamos, as músicas que nós ouvimos, as conversas que nós estabelecemos. Tudo isso tem uma incidência sobre os nossos pensamentos. O que precisamos fazer? Nós não temos o controle sobre o que pensamos, mas nós podemos afastar os maus pensamentos. Precisamos lutar contra os maus pensamentos. Isso é necessário fazer. E nutrir boas coisas em nós, recorrendo a boas coisas, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos bons. Cristo precisa reinar nos nossos pensamentos. O que você anda pensando? Santo Deus. Ainda bem que ninguém tem pensamento. O que nós estamos pensando? Cristo precisa reinar nos nossos pensamentos. Quando surge um mau pensamento, nós precisamos afastar esse mau pensamento, para que ele não prevaleça em nós, porque Cristo precisa reinar também na nossa mente. Aquilo que nós pensamos precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Afaste prontamente esses maus pensamentos que estão assombrando a sua vida. Proclame o reinado de Cristo sobre a sua mente. Quantos estão sendo torturados pelos maus pensamentos? Proclame o reinado de Cristo sobre a sua mente e afaste prontamente esses maus pensamentos. Ter e nutrir os pensamentos de Deus. Pensar como Cristo pensou. Buscar cultivar os pensamentos de Cristo. Diz ainda que Cristo precisa reinar nas vontades. A vontade significa aquilo que nós desejamos. Nós somos seres de desejo. Desejar não é exclusivo da mulher grávida, é de todos nós. Nós desejamos, e desejamos muitas coisas, coisas que são boas e coisas que são ruins. É necessário que sobre a nossa vontade esteja Cristo, Rei do Universo. É preciso nutrir em nós e cultivar em nós as vontades que estão de acordo com a vontade de Deus. Desejar aquilo que Deus deseja. Os nossos desejos, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós estamos buscando, está em sintonia com a vontade de Deus, com aquilo que Deus deseja para nós? Quais são os nossos desejos? O que você tem desejado? Eu insisto, nós somos seres de desejo. Nós desejamos. Mas o que nós estamos desejando? O que nós almejamos? Quais são as nossas vontades? Cristo reina nas nossas vontades? Aquilo que nós desejamos está em sintonia com o reinado de Cristo? Cristo também precisa reinar nos corações. O coração na Sagrada Escritura é a sede dos sentimentos. E talvez aqui seja um campo bastante espinhoso. Quantos estão com a vida sentimental profundamente bagunçada? Com a vida sentimental. O que você anda sentindo? O que nós estamos sentindo? Que espécie de sentimento nós estamos alimentando no coração?
sentimento de raiva, de mágoa. Quais são os sentimentos que nós estamos alimentando? Existem cristãos que estão profundamente atrapalhados na sua vida sentimental. A casa parece um hospício, um bando de louco, uma gritaria, uma histeria. Cadê o equilíbrio? Isso tudo está relacionado às emoções, aos sentimentos. Se a nossa vida emocional está bagunçada, nós vamos externalizar isso. E esses gestos de histeria, de grito, é próprio de alguém que, do ponto de vista da psicologia, emocionalmente está esfacelado. Como está a nossa vida emocional? Como estão os nossos sentimentos? Que espécie de sentimento nós estamos alimentando no nosso coração? O que nós estamos sentindo? Depois, Cristo precisa reinar nos nossos corpos. O reinado de Cristo sobre os nossos corpos significa que as nossas ações, aquilo que nós fazemos, precisa expressar que Cristo é o rei da nossa vida. Porque é com o corpo que nós agimos. Nós agimos com os nossos membros. O corpo aqui significa a nossa ação, a nossa prática, a ação concreta. Cristo está reinando na nossa vida. Como nós estamos cuidando desse templo? Nós meditamos sobre isso. O corpo é um templo de Deus. Como nós estamos cuidando desse templo de Deus? Como nós estamos utilizando esse templo de Deus? O que nós estamos fazendo? Quais são os nossos gestos? Os nossos gestos revelam para o outro que Cristo é o Rei e Senhor da nossa vida? Por aquilo que nós fazemos, pelos gestos que nós temos, as pessoas reconhecem que nós estamos sob o reinado de Cristo, que Cristo é o Rei da minha vida. E por fim, Cristo precisa reinar na sociedade. Veja que eu comecei falando sobre o mundo, para que nós compreendêssemos que a transformação do mundo passa pela nossa transformação. Cristo vai reinar na sociedade a partir do momento em que Ele reinar em nós, porque somos nós que vamos levar os valores cristãos e defendê-los no mundo. E aqui sociedade também significa que nós precisamos ter a coragem de defender os nossos valores. Nós não podemos recuar. Nós precisamos nos posicionar como verdadeiros cristãos. Padre, significa que nós precisamos sair do soco? Não, não é isso. Nós precisamos ter firmeza, defender os valores, defender a família, defender a vida, defender a dignidade das pessoas, defender a inocência, a pureza das crianças. Nós precisamos ter a coragem de defender os nossos valores. Nós não podemos recuar, porque nós temos uma missão. Cristo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. O reino de Cristo está entre nós. Esse reino precisa crescer entre nós, e vai crescer entre nós na medida que nós permitimos que Cristo reine em nós. E vivendo sob o reinado de Cristo, nós vamos defender os valores da nossa fé, se posicionar como verdadeiros cristãos que defendem, e mais do que defender, é viver os valores. Porque nós defendemos quando nós vivemos. Em tudo aquilo que nós fazemos, os valores da nossa fé precisam estar presentes. Vamos pedir a Deus, nesta solenidade, a graça para que possamos viver sob o reinado de Cristo. É muito bonito dizer que Cristo é Rei, mas nós precisamos viver na prática, se submeter ao reinado de Cristo, pedindo que Cristo, que Ele reine nas mentes, nas vontades, nos corações, que Cristo reine nos corpos e na sociedade. Vamos submeter verdadeiramente a nossa vida ao reinado de Cristo, porque submetidos ao reinado de Cristo, nós vamos experimentar com mais intensidade as alegrias do reino de Deus, esse reino que nós esperamos a sua plenitude com a vinda gloriosa de nosso Senhor.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente, voltemo-nos para Deus com humildade e peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo: Senhor, venha a nós o vosso reino. Pela Santa Igreja e pelos seus pastores, pelos cristãos de todos os continentes e nações, pelos judeus, muçulmanos e descrentes, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos os homens pelos quais Cristo morreu, por aqueles que o insultam e desprezam, por todos os que na cruz chamam por ele, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que detêm autoridade neste mundo, pelos homens que estão em guerra e passam fome, pelas vítimas do ódio e da violência, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por aqueles que vivem longe de Deus, pelos que abrem o coração à voz de Cristo, que lhes promete o perdão e o paraíso, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por nós mesmos e pelas nossas famílias, pelos que servem a Cristo nos mais pobres, pelos que já partiram para o reino, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Oremos pelos aniversariantes Ariane, Luana, Neide, Maria. Que Deus as comunique com as graças e bênçãos dos céus. Oremos pelos doentes, especialmente aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa, e pelos familiares de José de Matos, falecido há 7 dias. Que o Senhor conceda-lhes o consolo e a paz. Oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus, amigo dos homens, que em Jesus nos dais a conhecer o nosso reino, fazei-nos escolher como Ele o amor como força invencível e o serviço como única grandeza. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória,
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Oferecendo-vos, Senhor, o sacrifício que reconcilia a humanidade convosco, pedimos humildemente que vosso Filho conceda a todos os povos os dons da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com óleo de exultação ungistes vosso Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote eterno e Rei do universo. Oferecendo-se a si mesmo no altar da cruz, como vítima pura e pacífica, realizou o mistério da redenção humana. Depois de ter submetido ao seu poder todas as criaturas, entregará à vossa imensa majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Proclamam vossa glória.
do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo,
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Judas Tadeu e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo com o vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Luís Antônio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezamos especialmente por aqueles cujos nomes estão anotados na folha de intenções desta Santa Missa. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oreis
os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O Senhor em seu trono reina para sempre. Ele abençoa seu povo na paz. O Senhor em seu trono reina para sempre. Ele abençoa seu povo na paz. Oh meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos e de louvar o vosso nome para sempre. O Senhor em seu trono reina para sempre. Ele abençoa seu povo na paz.
Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor em seu trono reina para sempre. Ele abençoa seu povo na paz. O Senhor em seu trono reina para sempre. Ele abençoa seu povo na paz. Oremos. Saciados com o alimento da imortalidade, nós vos pedimos, Senhor, que gloriando-nos de obedecer aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E se sentar, por favor, com os nossos amigos. Nos dias 25, 26 e 27 de novembro, terça, quarta e quinta, o trido da comunidade Nossa Senhora das Graças, na Vila Nastre 2. A igreja está nas proximidades do Colégio Objetivo. Todos os dias, a missa às 19h30. No dia 27, dia de Nossa Senhora das Graças, teremos a procissão seguida da celebração da Santa Missa. Em nome da comunidade, convidamos a todos para participar. Na Secretaria Paroquial está à venda o jogo com as 4 velas para a coroa do Advento. Próximo domingo, primeiro domingo do Advento, a bênção da coroa do Advento. Então não se esqueça de preparar a sua coroa para colocar na sua casa, marcando as semanas de preparação para o Santo Natal. Como lembrei na homilia, o laicismo visa tirar os símbolos religiosos. Isso também penetrou nas nossas casas. Hoje nós temos muitos símbolos e nós vamos deixando de lado os símbolos da nossa fé. Muitas pessoas têm Papai Noel, mas não têm o presépio. Tem árvore de Natal, mas não tem a coroa do Advento, que são símbolos da nossa fé e que marcam a nossa vida de fé. Portanto, prepare a sua coroa para que você tenha na sua casa esse sinal que vai marcar esse tempo de preparação da sua família para o Santo Natal. Então não se esqueça de trazer no próximo domingo, em todas as comunidades, vamos fazer a bênção da coroa do Advento. O valor das 4 velas, R$20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame benigno sobre vós os dons da sua bênção. Amém.
torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando bem a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos cordeiros dos santos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.